feminicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Na lição de hoje nós vamos verificar o quanto que o efetivo pastoreio tem a ver com aspectos práticos de nossa vida, principalmente no campo dos relacionamentos. Vamos ver que a prática do pastorado vai muito além do púlpito, mas está no campo dos relacionamentos interpessoais. Vamos verificar também quanto que a nossa vivência em família se reflete nos nossos relacionamentos, na igreja e em todas as áreas da nossa vida. No caso de Timóteo, vamos verificar que o padrão ou parâmetro de tratamento que Paulo diz que ele deveria ter com os crentes de Éfeso era o mesmo padrão que ele tinha tido com a família, ou seja, que ele aprendeu no seu berço, na sua casa, na sua família. Isso está retratado aqui no capítulo 5 de 1 Timóteo, quando Paulo assim escreve: Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. O parâmetro de relacionamento de uma igreja não tem absolutamente nada a ver com o parâmetro de relacionamento numa empresa, por exemplo. Charles Swindoll disse que o espírito corporativo ou a mentalidade corporativa é letal para a igreja. A igreja ela tem que estar baseada no relacionamento familiar, diferentemente do relacionamento empresarial. E isso é muito destacado aqui na lição de hoje. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deveria tratar os anciãos como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, e aí ele lança uma nota aqui especial, em toda a pureza. Também fala especificamente das viúvas, honra as viúvas, e aí destaca que verdadeiramente são viúvas. Então nós vamos observar no texto o que seria considerado viúva para fins de atendimento da igreja. Aí Paulo escreve: Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, nesse ponto aqui, Paulo está falando da responsabilidade familiar, né, que os filhos, que os netos têm de cuidar, né, da mãe, do caso, ou da avó, né, no caso dos netos. Ou seja, a família tem a sua responsabilidade primária. Aqui nós temos uma nota que pode ter até um caráter do ponto de vista político e ideológico, porque a Bíblia não abona o paternalismo, né? Não abona que as pessoas sejam tratadas primeiramente pelo Estado. A família tem a primeira responsabilidade. Isso é muito relevante, porque hoje se quer dar ao Estado a obrigação de cuidar primeiramente ou primariamente dos membros da família, como das crianças, por exemplo. Quem é responsável em primeiro lugar pelos filhos são os pais. Quem é responsável em primeiro lugar pelos pais, no caso dos idosos, são os filhos. Então a Bíblia ela traz aqui também um ensinamento de responsabilidade humana e social, né, nesse texto que nós estamos tratando e vamos tratar durante a nossa lição de hoje. O nosso texto bíblico principal diz assim: segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6 e 11.
O líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. Nós vamos ver que Timóteo deveria ensinar a todos, inclusive aos mais velhos. A maneira de ensinar, o padrão de ensinar é que deveria ser observado. E o padrão é um padrão familiar. O texto bíblico dessa lição fala do tratamento adequado que o jovem pastor Timóteo deveria dispensar a todas as pessoas da igreja, pessoas de idades distintas e de ambos os sexos, especialmente as viúvas. E esse texto nos desafia a refletir sobre os nossos deveres familiares, que é um sinal essencial da nossa fé. Nós vamos verificar também a relação que os nossos relacionamentos têm a ver com a nossa espiritualidade, né, com o nível da nossa fé cristã. Se nós negligenciamos, né, o cuidado da nossa família, nós estamos negando a fé, como a própria palavra de Deus diz. Olha o versículo 8 do capítulo 5. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então a verdadeira espiritualidade começa em casa, né? Começa dentro da nossa casa. Como nós estamos cuidando da nossa família reflete o nível da nossa fé ou da nossa espiritualidade. O primeiro ponto fala sobre o padrão familiar, os anciãos, que aqui não tem a equivalência de presbítero. Ancião aqui significa homem idoso, é diferentemente do capítulo 3. Lá, ancião era presbítero, era o ofício pastoral. Aqui não, aqui ancião significa homem idoso. Tanto é que a forma feminina do mesmo vocábulo, né, aparece no versículo seguinte, para mulheres idosas. Então, no primeiro versículo, homens idosos. No segundo versículo, mulheres idosas. Então não é aqui uma referência ao ancião, como no capítulo 3, ali é um ofício dentro da estrutura ministerial, que é o ofício do presbítero. Timóteo deveria repreender também os jovens, e o padrão de repreensão seria como a um irmão, ou como a irmãos, porque Timóteo também era jovem, né? Não deveria, naturalmente, deixar de repreender os jovens, mas fazê-lo como se estivesse fazendo com um irmão. Então, esse tom de afetividade deveria orientar a conduta de Timóteo. Nesse ponto, a gente destaca, inclusive, a importância de aceitar a correção. Nós vivemos numa época que tem uma geração marcada por uma rejeição a todo tipo de repreensão, né? Hoje há aí um enfraquecimento emocional, né? Qualquer tipo de repreensão se considera um abalo, um gravame emocional. Mas a gente tem que ter uma estrutura emocional que nos permita sofrer repreensões. Aliás, esse é um ponto a ser destacado, né, pelo professor, com os jovens. Nós não podemos recusar as repreensões. Nós temos que ter estrutura psicológica e emocional para a gente ouvir a repreensão e acolher as repreensões que são úteis, que são valiosas para a nossa vida. E Timóteo tinha o dever de repreender a todos, de ensinar a todos, de corrigir, e inclusive aos jovens. A repreensão nos torna mais sábios, faz com que a gente corrija os nossos erros, nossos defeitos, a nossa rota, que a gente abandone os nossos pecados, nossos equívocos, e que nós melhoremos como cristãos e como pessoas em geral. Então, a igreja tem esse papel de, através dos seus líderes, nos ensinar, nos repreendendo pela palavra e também individualmente, em algumas questões pontuais da nossa vida, nós temos que acolher a repreensão, né, porque as repreensões fazem bem para nós. Paulo também diz a Timóteo que ele deveria, obviamente, repreender as mulheres idosas, mas aqui a repreensão teria que ser pautada por respeito e afeto, assim como a gente tem que devotar as nossas mães, né? Nenhum filho se dirige à sua mãe, ou pelo menos não deve fazê-lo, com arrogância ou com dureza, mesmo que a mãe talvez tenha cometido alguma falha, porque as mães também falham. Mas os filhos devem se dirigir a elas com respeito, né? Com profundo respeito e com palavras brandas. Assim Timóteo deveria fazer em relação às mulheres idosas.
Aliás, a Bíblia diz que nós temos que honrar os idosos, né? Podemos também aqui lançar uma observação sobre a honra aos idosos nas questões práticas, dando preferência aos idosos na hora de se servirem, por exemplo. Hoje, os assentos têm que ser marcados, assentos de idosos. Não precisava ou não precisaria que os assentos fossem marcados se nós tivéssemos essa consciência, né? Se tem uma pessoa idosa, o mais novo tem que ceder o lugar, o assento, né? Para o idoso. Isso aí é uma prática nas filas, isso aí tem que ser uma prática da boa civilidade, da honra, do respeito que temos que nutrir entre as pessoas. Então, nós, os mais jovens, temos que honrar as pessoas já idosas também nesses quesitos aí do dia a dia. Temos que demonstrar esse respeito e essa honra. Levítico 19:32 diz: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Temos que fazer isso, acima de tudo, temendo a Deus. No segundo ponto, nós abrimos aqui destacando o relacionamento com as moças. E quando Paulo fala a Timóteo sobre o relacionamento com as moças, ele diz que ele deveria tratá-las como irmãs em toda a pureza. Aqui o relacionamento com o sexo oposto tem que ser pautado, né? Especialmente na pureza. Paulo está demonstrando aqui, mostrando a Timóteo que é preciso evitar atitudes inapropriadas com relação às pessoas sob os seus cuidados. Então, as moças têm que ser tratadas com pureza. Timóteo deveria fazê-lo e todo líder espiritual deve fazer isso em relação ao sexo oposto. O termo em toda pureza aqui significa sem nenhuma malícia. Tratar as moças, no caso de Timóteo, que era jovem também, como irmãs. E como nós tratamos uma irmã aqui de sangue, né? Sem nenhuma malícia, sem considerá-la o sexo oposto para fins de uma atração. Então essa é a finalidade do ensino de Paulo a Timóteo. E naturalmente, talvez, a Timóteo, isso aqui devesse ter um tom, talvez, especial, pelo fato dele ser solteiro, né? E evidentemente, o solteiro tem que ter aí um cuidado maior também, pelo fato de que ele é privado de uma companheira, no caso de uma esposa, para quem é casado. Isso, naturalmente, por uma questão biológica, física, pode torná-lo mais suscetível a alguma tentação. Lógico que todos estamos sujeitos às tentações, mas acredito que essa nota em especial em relação a Timóteo não é demais que nós a façamos pelo fato de que ele era solteiro. Pureza em tudo, né, tem a ver com pensamentos, com sentimentos, né, e evidentemente em relação a atitudes. Nós destacamos aqui inclusive uma frase que é atribuída a Lutero, que o reformador teria dito: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre nós. O que significa isso? Ninguém pode impedir que um pensamento povoe a sua mente, mas pode refutar esse pensamento, né, para que ele não faça, ele não permaneça. Então o passarinho pode voar sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos deixar que ele venha colocar ali os gravetinhos e formar um ninho, ou seja, eu não posso cultuar os maus pensamentos. Quando uma pessoa cultua os maus pensamentos? Lendo, vendo ou ouvindo algo que seja impuro, né? A pornografia, por exemplo, é uma forma de se cultuar aí os maus pensamentos. Os filmes, as séries, né? Interessante que a classificação dos filmes nas faixas etárias, no livro de apoio, nós destacamos isso aqui na página 101, e eu quero fazer a leitura de parte desse texto. A classificação indicativa dos filmes brasileiros, da programação televisiva
e cinematográfica em geral, para os 12 anos. Segundo o Ministério da Justiça, aqui a classificação indicativa para a faixa etária dos 12 anos pode ter conteúdo de apelo sexual, através de cenas que apresentem diálogos estimulantes, manifestações de desejo ou provocações de caráter sexual. Pode ter também carícia sexual, através de cenas em que personagens se acariciam e a sexualização está presente, mas a ação não resulta em relação sexual. Insinuação sexual, para 12 anos, quando é possível deduzir por meio de diálogos, imagens e ou contextos que a relação sexual ocorreu ou ocorrerá, sem que seja possível visualizar o ato sexual. Ou seja, toda insinuação é permitida num filme, ou numa novela, num programa televisivo, numa série, para 12 anos. Também para 12 anos é permitido linguagem chula, linguagem de conteúdo sexual, nudez velada, nudez sem apresentação de nus frontais, simulação de sexo, imagens ou sons em que sejam apresentados quaisquer tipos de relação sexual de forma farsesca, sem que seja contemplado o ato sexual em si, situações em que os personagens encenam o ato sexual. Agora veja bem, se para a faixa etária de 12 anos é permitido tudo isso aqui, o que não se permite então para 14, 16, 18? Então, se nós queremos ter uma mente limpa, uma mente pura, nós temos que nos perguntar o que nós estamos assistindo. O salmista, lá no Salmo 101, versículo 3, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quando isso vem ao nosso coração, Jesus disse que todo pecado, ele provém do coração, dos maus pensamentos. O homicídio, a prostituição, o adultério. Então isso é gerado primeiro no interior e depois, quando essa concupiscência ela dá luz ao pecado, né? Disse Paulo escrevendo, Tiago falando sobre a concupiscência, né? A concupiscência, uma vez concebido, dá luz ao pecado e o pecado, sendo consumado, gera morte. Vamos ler aqui o texto de Tiago, vamos ler Tiago, onde o apóstolo Tiago fala aqui sobre a concupiscência. Cada um é tentado, Tiago 1:14, cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo pecaminoso que todos nós temos porque temos uma natureza caída. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Portanto, nós temos que cortar o mal pela raiz. Enquanto está no processo de concupiscência, de desejo, nós temos que cortar, não alimentar esse desejo, né? E o desejo pode ser alimentado através de sons, de imagens, como nós já falamos. Então, para a gente conservar a pureza, nós temos que ter esse cuidado. Indo para o ponto 3, mandamento às viúvas. Nesse ponto aqui, Paulo vai destacar a Timóteo o conceito de viúvas, verdadeiramente viúvas. As viúvas que deveriam ser inscritas como idosas dignas de serem sustentadas pela igreja. Alguns estudiosos pensam que esse texto aqui se referia a uma ordem de viúvas que havia, como se fosse um ministério de viúvas, no qual elas eram inscritas, né? Sendo isso ou não, havia uma relação de viúvas na igreja primitiva para fins de assistência social, de ação social, de atendimento. E elas tinham que ser verdadeiramente viúvas, ou seja, não podiam ter menos de 60 anos de idade, ou seja, não poderia ter família, né? E teria que ter um largo testemunho de boas obras. E aqui Paulo vai dizer a Timóteo que essas viúvas teriam que ter tido um só marido, né? Ou seja, se tornaram viúvas e fizeram profissão
de servir a Deus como viúvas, praticantes de boas obras. Elas tinham que ter criado os filhos, sido hospitaleiras e exercido atividades práticas simples, mas que eram comuns na época, inclusive na hospitalidade, que era lavar os pés aos santos, né? Socorrer os aflitos e praticar toda boa obra. Então não bastava apenas a idade, ela tinha que ter tinha que ter um histórico de uma mulher piedosa, né? Uma mulher devotada à igreja, devotada à obra de Deus e também aí a sua família, os seus filhos e o cuidado das pessoas em geral. Esse cuidado das viúvas, então, fazia parte do papel da igreja naquela época, e essas características estão destacadas, inclusive, aqui na lição, né? A responsabilidade da família, elas tinham que demonstrar a idade mínima de 60 anos, o testemunho pessoal, né? Elas tinham que viver perseverando noite e dia em orações e rogos, ou seja, uma característica espiritual. Não poderia ser viúvas que estavam reclamando da vida, elas tinham que esperar em Deus. E Deus estaria usando a igreja para atender essas viúvas. As viúvas mais novas, aí Paulo diz que as viúvas mais novas não deveriam ser admitidas no serviço do atendimento social, porque elas, quando se tornavam levianas, usando aqui a palavra usada por Paulo no texto, quando se tornavam levianas contra Cristo, elas queriam se casar. Os eruditos, os estudiosos, os intérpretes do Novo Testamento entendem que aqui Paulo estava se referindo a viúvas novas que tinham feito a profissão, o compromisso de serem viúvas a vida inteira e se dedicar à obra de Deus, se dedicarem ao serviço cristão, e depois tinham rompido esse voto e buscado o casamento de novo. Alguns eruditos, inclusive, entendem que a expressão paulina aqui queira representar, quando fala da leviandade, significa que elas teriam valorizado mais a prática do ato sexual do que a devoção a Cristo. Ou seja, elas quebraram aquele pacto espiritual que elas tinham feito, né? Não eram obrigadas a fazer, obviamente, mas fizeram e quebravam esse pacto em função aí, do seu desejo sexual. E para deixar muito claro que não havia nenhuma obrigatoriedade delas terem esse compromisso, e pelo fato de que muitas quebravam o compromisso, aí Paulo diz assim: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. O sentido aqui da expressão moça significa as mais jovens. Então as mais jovens poderiam se casar. As viúvas mais novas, né, deveriam se casar, gerar filhos e cuidar das suas próprias casas. Aqui, mais uma vez, Paulo está estimulando e honrando a constituição da família. Mais uma vez, nós vemos aqui a honra que se dá para a família. Hoje se prega muito o empoderamento da mulher, ou seja, a realização da mulher seria apenas fora de casa. Mas, biblicamente, a honra principal da mulher é dentro de casa, como esposa, como mãe, cumprindo esse papel dentro de casa. Evidente que ela pode, conforme a necessidade, conforme a vocação, desempenhar a tarefa fora de casa. Mas a honra principal é dentro de casa. Até porque é isso que vai determinar, sobretudo, aí, a sua missão espiritual, a sua missão para com Deus, né? E, inclusive, servindo a Ele na sua obra. Concluindo a nossa lição de hoje, nós podemos destacar como é importante os nossos relacionamentos em família para as outras áreas da nossa vida. Às vezes, nós queremos nos lançar às conquistas fora de casa, certo? Imaginando que nós vamos alcançar realização independentemente do nosso relacionamento dentro de casa. Uma coisa eu creio que essa lição nos ensina de uma maneira muito contundente. Onde quer que a gente vá desempenhar a nossa função, Timóteo aqui desempenhava na igreja. Seja na igreja, seja no trabalho, em qualquer área da vida secular, o padrão familiar será importante. Nós vamos tratar bem as pessoas de acordo com o padrão que nós aprendemos em casa. Então, antes de nos lançar precipitadamente
as conquistas fora de casa, em detrimento da vida familiar, nós temos que cuidar dos nossos relacionamentos dentro de casa, sabendo que eles vão refletir, né, nos nossos relacionamentos fora de casa. E lembrando também que mais tarde, qualquer que seja o sucesso que a gente alcance fora de casa, nós vamos voltar para dentro de casa. Seja na igreja, seja no trabalho, na empresa, onde quer que seja, chega um tempo que a pessoa deixa a vida ativa e vai voltar para onde? Vai voltar para dentro de casa. Então nós temos que manter sempre bons relacionamentos dentro da nossa casa, né? A nossa casa é esse asilo inviolável onde nós devemos estar sempre. Nunca devemos perder esses laços familiares, porque são eles que persistem para toda a nossa vida, né, enquanto aqui vivemos. A palavra de Deus é completa. Ela tem lições para todas as áreas de nossa vida. Vimos nesta lição como é importante ter relacionamentos saudáveis em família, para que nos sirvam de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas de nossa vida. Vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a maneira como cuidamos de nossos familiares, especialmente nossos pais e avós, em suas necessidades. Que Deus nos abençoe, que abençoe as nossas famílias e que nos abençoe como membros da nossa família. Vamos valorizar as nossas famílias um pouco mais, porque certamente esta é a vontade de Deus para todos nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.